Meu nome é Ofélia Lancaster. Sou professora em uma escola de ensino fundamental em Boulder, Colorado. A história que vou contar aconteceu há mais de 3 décadas, mas as lembranças continuam tão vívidas como se tudo tivesse acontecido ontem. Antes de mais nada, quero deixar claro que sempre fui uma pessoa com os pés no chão. Nunca acreditei em coisas que não pudesse ver ou tocar. Minha vida era bastante comum. Dava aulas, saía com amigos, cuidava da minha casa. Nada de extraordinário. Cresci em uma família que não era particularmente religiosa. Íamos à igreja ocasionalmente, mas mais por tradição do que por fé. Conforme fui ficando mais velha, tornei-me ainda mais cética. Achava que a ciência podia explicar tudo, e que qualquer coisa além disso era pura imaginação. Lembro-me de uma vez, durante meus anos de faculdade, quando discutimos a existência de Deus em uma aula. Eu argumentei com convicção que tudo não passava de uma invenção humana, uma espécie de muleta para aqueles que não conseguiam lidar com a realidade. Mal sabia eu que, anos depois, teria uma experiência que mudaria completamente minha visão de mundo. Naquela época, eu estava casada com Benjamin, um homem maravilhoso que, ao contrário de mim, tinha uma fé inabalável. Ele sempre tentava me incentivar a ser mais aberta à espiritualidade, mas eu recusava. Achava que ele era ingênuo por acreditar em algo que não podia ser provado. Minha vida seguia seu curso normal, até que, um dia, notei um pequeno inchaço no lado direito do meu pescoço. No início, não dei muita importância, mas com o passar do tempo, ele foi ficando maior. Como professora, eu me preocupava com minha aparência. Estar diante de crianças todos os dias exigia confiança, e aquele inchaço começou a afetar minha autoestima. Fui ao médico, o Dr. Jonathan Myers, que me disse que a cirurgia não era necessária. No entanto, eu insisti. Queria me livrar daquilo de uma vez por todas. A possibilidade de desenvolver um bócio não apenas ameaçava minha saúde, mas também meu orgulho. Depois de muita discussão, ele concordou em marcar o procedimento. Mal sabia eu que essa decisão aparentemente simples seria o ponto de virada na minha existência, me conduzindo a uma jornada que jamais imaginaria possível. O dia da cirurgia chegou. Eu estava nervosa, mas determinada. Lembro-me de estar deitada na mesa de operação, olhando para as luzes brilhantes acima de mim, enquanto a anestesia começava a fazer efeito. O Dr. Myers estava ali, me assegurando que tudo ficaria bem. Fechei os olhos, esperando acordar algumas horas depois, com o pescoço enfaixado e aquele incômodo bócio finalmente removido. Mas o que aconteceu a seguir foi algo para o qual nenhum livro de medicina poderia ter me preparado. De repente, senti como se estivesse sendo violentamente puxada para fora do meu corpo. Era como se uma força invisível me arrastasse por um túnel escuro e interminável. A sensação era indescritível. Imagine ser sugado por um buraco negro, viajando na velocidade da luz. O medo me consumiu. Eu queria gritar, mas não tinha voz. Queria me agarrar a algo, mas não havia nada ao meu alcance. Tudo ao meu redor era um borrão, como se eu estivesse caindo em um abismo sem fim. O tempo parecia não existir mais. Não sei dizer se passaram segundos ou horas. E então, tão abruptamente quanto começou, a queda parou. Me vi envolta por uma luz intensa e cálida, diferente de qualquer coisa que já havia experimentado. Era como se o próprio ar fosse feito de luz. Essa luz não ofuscava, pelo contrário, era acolhedora e reconfortante. Aos poucos, meus olhos se ajustaram e comecei a distinguir formas ao meu redor. Estava diante de uma ponte estreita, com grades douradas que brilhavam intensamente. A ponte atravessava um riacho de águas tão cristalinas que pareciam etéreas. O som da água correndo era suave e melodioso, trazendo uma sensação de paz que nunca havia experimentado. Confusa e maravilhada, dei um passo em direção à ponte. Foi quando percebi que não estava sozinha. Do outro lado, havia uma figura que emanava uma luz própria. Aproximei-me mais e vi que era um ser angelical, de uma beleza indescritível.
Era uma figura feminina, com longos cabelos dourados que pareciam flutuar ao seu redor. Suas asas eram enormes, esbranquiçadas e translúcidas, como se fossem feitas da mesma luz que nos envolvia. O anjo sorriu para mim, e embora não tenha falado, eu soube instantaneamente seu nome, Lumiel. Ao lado dela havia um grupo de meninos, todos vestindo camisas brancas imaculadas. Seus olhos brilhavam com uma esperança e uma alegria que me tocaram profundamente. Senti uma conexão imediata com cada um deles, como se os conhecesse há muito tempo. Naquele momento, todas as minhas crenças anteriores, todo o meu ceticismo, pareciam tão distantes e insignificantes. Eu estava diante de algo que ia além de qualquer explicação racional, algo que desafiava tudo o que eu pensava saber sobre a vida e a morte. E, no entanto, nunca me senti tão lúcida, tão presente. Enquanto eu absorvia tudo isso, uma sensação ainda mais avassaladora tomou conta de mim. Era como se o próprio universo estivesse se abrindo, revelando seus segredos mais profundos. Eu estava prestes a experimentar algo que mudaria para sempre minha compreensão sobre Deus e a existência. Ali, na presença de Lumiel e das crianças, algo ainda mais extraordinário começou a acontecer. Uma força inexplicável me envolveu completamente, como se o próprio tecido do universo estivesse se desdobrando ao meu redor. Foi nesse momento que tive a mais profunda e transformadora experiência da minha vida. Um vislumbre do que só posso descrever como Deus. Não era uma figura antropomórfica, nem uma voz trovejante vinda do céu. Era uma presença avassaladora, uma energia pura que permeava tudo. Era como se de repente eu pudesse sentir e compreender toda a existência de uma só vez. O amor que emanava dessa presença era tão intenso que me senti completamente envolvida por ele, como se cada átomo do meu ser estivesse sendo banhado em pura compaixão e compreensão. Naquele instante, todas as doutrinas religiosas que eu já havia estudado ou ouvido falar pareceram pequenas e limitadas em comparação com o que eu estava experimentando. Percebi que nenhuma religião, nenhum livro sagrado, nenhuma filosofia humana poderia capturar completamente a verdadeira essência do divino. O que eu estava vivenciando era algo muito além da nossa capacidade de compreensão ou expressão. A revelação foi tão profunda que abalou todas as minhas crenças anteriores. Eu, que sempre me orgulhei do meu ceticismo e racionalidade, me vi diante de algo que desafiava toda a lógica, mas que ao mesmo tempo parecia a verdade mais fundamental do universo. Era como se pela primeira vez eu pudesse ver além do véu da realidade física e vislumbrar a verdadeira natureza da existência. Naquela experiência, entendi que Deus não era um ser distante, sentado em um trono celestial, julgando nossas ações. Deus era uma força onipresente, uma consciência universal que abrangia todo o cosmos, cada partícula, cada ser vivo, cada pensamento. Tudo fazia parte dessa consciência maior. O mais surpreendente foi perceber que eu também era parte dessa consciência. Não havia uma separação real entre mim e essa presença divina. Era como se eu pudesse sentir minha conexão com cada ser vivo, com cada estrela no universo. A sensação de unidade era avassaladora e, ao mesmo tempo, incrivelmente reconfortante. Nesse estado de consciência, compreendi que a vida terrestre, a existência física, era apenas uma etapa, uma transição. Algo que antes eu via como o fim definitivo agora se revelava como uma simples mudança de estado. Também entendi que o propósito da nossa existência ia muito além do que eu imaginava. Não se tratava apenas de nascer, viver e morrer. O propósito era evoluir espiritualmente, expandir nossa consciência e contribuir para a evolução de toda a existência. Cada escolha, cada ação, cada pensamento tinha um impacto no todo. Essa experiência me mostrou que o amor era a força mais poderosa do universo, mas não o amor romântico ou familiar que conhecemos. Era um amor incondicional e universal, que abrangia toda a existência.
Esse amor mantinha o cosmos unido, impulsionava a evolução e o crescimento de tudo. Quando a intensidade dessa experiência começou a diminuir, senti-me profundamente transformada. Eu sabia que nunca mais seria a mesma pessoa. Toda a minha visão de mundo, meus valores, minhas crenças haviam sido completamente reconfigurados. E embora eu soubesse que seria difícil expressar em palavras o que havia experimentado, senti uma necessidade urgente de compartilhar essa verdade com o mundo. Enquanto ainda tentava processar a magnitude do que havia vivenciado, algo inesperado aconteceu. Foi como se uma força invisível me puxasse violentamente de volta. A sensação era semelhante à queda no túnel escuro, mas desta vez, era como se eu estivesse sendo arrancada do paraíso. A velocidade era indescritível. Eu sentia como se estivesse caindo de uma altura infinita, mas, em vez de medo, o que me dominava era uma sensação de perda. Queria gritar, implorar para ficar mais um pouco naquele lugar de paz e compreensão, mas não tinha voz. De repente, me vi flutuando sobre a sala de cirurgia. Era uma experiência surreal, como se eu estivesse assistindo a um filme no qual eu era a protagonista. Lá embaixo, eu podia ver meu próprio corpo deitado na mesa de operação. O Dr. Myers e sua equipe estavam visivelmente agitados, trabalhando freneticamente. Observei tudo com um distanciamento estranho, enquanto eles tentavam desesperadamente me estabilizar. Monitores apitavam, vozes se elevavam em tom de urgência. "Estamos perdendo ela!" ouvi alguém gritar. Era bizarro ver meu próprio corpo ali, pálido e imóvel, enquanto eu me sentia mais viva do que nunca. Foi então que ouvi algo que me chocou. Eram meus próprios gritos, mas não os gritos do meu corpo físico, eram gritos que pareciam vir da minha própria alma. Um som angustiante, como se cada fibra do meu ser estivesse protestando contra o retorno forçado ao mundo físico. As enfermeiras apressadamente me transferiram para a enfermaria. Eu continuava a gritar, mas ninguém parecia me ouvir. Era como se minha alma ainda estivesse tentando entender onde realmente pertencia, dividida entre dois mundos. Aos poucos, senti-me sendo puxada de volta para o meu corpo. A transição foi difícil e confusa, como tentar se encaixar em uma roupa muito apertada, depois de experimentar a liberdade de voar. Minha consciência lutava para se readaptar às limitações do físico. Quando finalmente abri os olhos na enfermaria, fui tomada por uma mistura de emoções. Por um lado, havia uma felicidade inexplicável, como se cada célula do meu corpo estivesse celebrando o simples fato de estar viva. Por outro, sentia uma profunda nostalgia do que havia experimentado, uma saudade que parecia perfurar minha alma. As enfermeiras ao meu redor pareciam aliviadas, mas também confusas com a minha reação. Eu sorria e chorava ao mesmo tempo, incapaz de explicar o turbilhão de emoções que me atravessava. Foi nesse momento que o telefone ao lado da minha cama tocou. A enfermeira atendeu e, após uma breve conversa, me olhou surpresa. "É sua mãe", ela disse. "Quer falar com você." Ainda atordoada, peguei o telefone. A voz familiar da minha mãe do outro lado da linha me trouxe de volta à realidade de forma abrupta. "Estou bem, mãe", consegui dizer, embora "bem" fosse uma palavra completamente inadequada para descrever o que eu estava sentindo. Enquanto conversava com minha mãe, tentando tranquilizá-la de que estava tudo bem, minha mente vagava. Como eu poderia começar a explicar o que havia acontecido? Como poderia colocar em palavras uma experiência que desafiava toda lógica e razão? Naquele momento, percebi que estava diante de um desafio muito maior do que a recuperação física da cirurgia. Eu teria que encontrar uma maneira de integrar essa experiência extraordinária à minha vida cotidiana. Enquanto me recuperava na enfermaria, mergulhada em pensamentos sobre a experiência recente, uma memória há muito esquecida emergiu subitamente. Era como se a experiência de quase morte tivesse aberto uma porta em minha mente, permitindo que outras lembranças inexplicáveis viessem à tona. Lembrei-me de um evento estranho que ocorreu na década de 1970,
quando eu era uma jovem mochileira explorando a Ásia. Estava em uma cidade movimentada, cujo nome agora me escapa, tentando entrar em um ônibus lotado. A confusão era imensa, pessoas se empurrando, gritando em uma língua que eu mal compreendia. De repente, no meio daquele caos, ouvi algo que me fez congelar. Era a voz da minha mãe, clara, como se estivesse ao meu lado, chamando meu nome exatamente como fazia na minha infância, quando percebia que eu estava prestes a me machucar. Ofélia! A voz gritou com urgência e preocupação. Instintivamente, sem nem pensar no que estava fazendo, abracei meu corpo e puxei minha mochila para perto do peito. No instante seguinte, senti um forte esbarrão. Um homem havia tentado passar por mim às pressas. Suas mãos roçando o local onde minha bolsa, com todos os meus documentos e dinheiro, estava segundos antes. Naquele momento, não dei muita importância ao incidente. Estava mais preocupada em conseguir entrar no ônibus e chegar ao meu destino. Mas agora, deitada naquela cama de hospital, a lembrança voltou com uma clareza assustadora. Como minha mãe poderia ter me avisado do perigo estando a milhares de quilômetros de distância? Seria possível que ela tivesse algum tipo de habilidade psíquica que eu nunca havia compreendido ou aceitado? Essa lembrança trouxe à tona outras ocasiões em que minha mãe parecia saber coisas que não deveria. Pequenos incidentes que eu sempre descartei como coincidências ou pura imaginação. Agora, à luz da minha recente experiência, esses eventos ganhavam um novo significado. Comecei a me perguntar se havia uma conexão entre nós que ia além do físico. Será que minha mãe, de alguma forma, tinha acesso a esse plano espiritual que eu havia vislumbrado durante minha experiência de quase morte? Essas perguntas me deixaram inquieta. Por um lado, queria desesperadamente falar com minha mãe sobre isso, perguntar se ela se lembrava daquele dia na Ásia, se ela tinha consciência do que havia feito. Por outro lado, temia que ela me achasse louca. Afinal, até poucos dias atrás, eu mesma teria descartado tudo isso como absurdo. A enfermeira entrou no quarto, interrompendo meus pensamentos. Ela veio checar meus sinais vitais e perguntar se eu precisava de algo para a dor. Respondi mecanicamente, minha mente ainda presa naquela lembrança distante. Percebi que estava diante de um dilema. Minha experiência de quase morte havia aberto meus olhos para um mundo de possibilidades que eu sempre neguei. Mas como conciliar essas novas crenças com a pessoa cética e racional que eu sempre fui? Enquanto a enfermeira ajustava meu travesseiro, decidi que, assim que tivesse alta, precisaria ter uma longa conversa com minha mãe. Havia muitas perguntas sem resposta, muitos mistérios para desvendar. E talvez, apenas talvez, minha mãe pudesse me ajudar a entender melhor não só o que aconteceu comigo, mas também essa conexão inexplicável que parecia existir entre nós. À medida que o dia avançava, me vi oscilando entre a emoção de minhas descobertas e o medo do desconhecido. O que mais eu descobriria sobre mim mesma, sobre minha família, sobre o mundo, agora que meus olhos haviam sido abertos para essas novas possibilidades? Após receber alta do hospital, eu esperava que as coisas voltassem ao normal, que eu pudesse simplesmente retomar minha vida como antes. Mas a verdade é que nada mais era igual. Corria todos os dias, dava aulas, corrigia provas, planejava lições. Mantinha-me ocupada o tempo todo, como se isso pudesse impedir que aquelas lembranças e questionamentos viessem à tona. Benjamin, meu marido, me incentivava a explorar a espiritualidade. Sempre acreditou na vida após a morte e via minha experiência como uma confirmação de suas crenças. Mas eu recusava. Cada vez que ele tocava no assunto, eu mudava de tema ou simplesmente saía da sala. Não queria ouvir, não queria pensar sobre Lembro-me de uma noite em que Benjamin me encontrou chorando no banheiro. Ele me abraçou e perguntou o que estava acontecendo. Eu queria contar, queria compartilhar o peso que carregava, mas as palavras e as emoções me faltaram. Como falar sobre uma experiência que desafiava tudo em que eu acreditava? Então, eu menti. Disse que estava apenas estressada com o trabalho.
Benjamin não acreditou, é claro, mas respeitou meu silêncio. Ele sempre foi assim, paciente e compreensivo, mesmo quando eu não me. Os anos foram passando e eu me tornei uma espécie de caricatura de mim mesma. Nas reuniões de professores, eu era conhecida como a mais racional, aquela que sempre tinha uma explicação científica para tudo. Zombava abertamente de qualquer menção a fenômenos paranormais ou experiências espirituais. Era como se, ao negar a existência dessas coisas, eu pudesse apagar minha própria experiência. Mas a verdade é que por dentro eu estava em constante conflito. À noite, quando tudo estava quieto e eu não tinha mais como me distrair, as lembranças voltavam. A sensação de paz que senti, a presença do anjo Lumiel, o vislumbre de algo muito maior do que eu podia compreender. Tudo isso continuava vivo dentro de mim. Por mais que eu tentasse suprimir, começava a ter pesadelos recorrentes. Sonhava que caía em um abismo sem fim ou que gritava por ajuda e ninguém me ouvia. Acordava suando frio, com o coração disparado. Benjamin sempre estava lá para me confortar. Mas eu nunca conseguia explicar o que realmente me atormentava. A experiência de quase morte ficou trancada em um canto da minha mente, onde eu esperava que ela permanecesse esquecida para sempre. Mas a verdade é que ela estava sempre lá, como um fantasma silencioso, me assombrando nos momentos mais inesperados. Olhando para trás agora, percebo quanto tempo e energia desperdicei tentando negar uma parte tão fundamental da minha experiência de vida. Quantas oportunidades de crescimento e compreensão eu perdi por medo de enfrentar o desconhecido. Mas como vim a descobrir, algumas verdades não podem ser negadas para sempre. Elas encontram uma maneira de vir à tona, não importa o quanto tentemos escondê-las. 35 anos se passaram desde minha experiência de quase morte. 35 anos de negação, de fingir que nada havia acontecido. Eu me tornara especialista em evitar o assunto, em desviar de conversas que pudessem levar a temas, mas o destino, ou talvez algo maior, tinha outros planos para mim. Foi numa tarde de domingo comum. Benjamin estava assistindo televisão, enquanto eu corrigia alguns trabalhos dos meus alunos. De repente, ele me chamou, sua voz cheia de excitação. Ofélia, você precisa ver isso! Relutante, larguei meus papéis e me juntei a ele no sofá. Na tela, uma mulher de meia-idade estava sendo entrevistada. Seu nome era Elizabeth von der Au, e ela falava sobre sua própria experiência de quase morte. A princípio tentei me afastar, murmurar alguma desculpa para voltar ao meu trabalho. Mas algo nas palavras de Elizabeth me prendeu. Ela descrevia sensações e visões incrivelmente similares às que eu havia experimentado. A luz intensa, a sensação de paz, o encontro com seres celestiais. Era como se ela estivesse narrando minha própria história. Senti meu coração acelerar, minhas mãos começaram a tremer. Era como se uma porta que eu havia mantido trancada por décadas estivesse sendo forçada a se... Memórias que eu havia suprimido por tanto tempo começaram a fluir, inundando minha mente com uma clareza assustadora. Benjamin deve ter percebido minha agitação, porque segurou minha mão e me olhou com preocupação. Você está bem? Ele perguntou. Não consegui responder. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto e eu não fazia nada para contê-las. Quando a entrevista terminou, ficamos em silêncio por um longo tempo. Benjamin não disse nada, apenas me abraçou enquanto eu chorava. Era um choro de alívio, de reconhecimento, de libertação. Finalmente, depois de tantos anos, eu não me sentia mais sozinha em minha experiência. Nos 3 meses seguintes, mergulhei em estudos sobre espiritualidade e vida após a morte. Li livros, assisti a documentários, participei de grupos de discussão online. Cada nova informação que descobria parecia validar um pouco mais minha experiência. Pela primeira vez, fui capaz de revisitar minha experiência de quase morte sem medo ou negação. Comecei a entender sua verdadeira importância, não apenas para mim,
mas potencialmente para outras pessoas que pudessem estar passando pelo mesmo. Lembro-me de uma noite em que fiquei acordada até tarde, lendo um livro sobre experiências de quase morte. Benjamin acordou e me encontrou chorando novamente, mas desta vez eram lágrimas de alegria. Eu entendo agora, eu disse a ele. Entendo o que aconteceu comigo. Foi um período de intensa transformação. Minha visão de mundo, meus valores, minhas crenças, tudo estava sendo reavaliado à luz desse novo entendimento. Era como se eu estivesse despertando de um longo sono, vendo o mundo com novos olhos. Comecei a meditar regularmente, algo que teria ridicularizado anos antes. Encontrei nessa prática uma forma de me reconectar com aquela sensação de paz que experimentei durante minha quase morte. Não era a mesma coisa, é claro, mas me ajudava a lembrar que havia mais na vida do que o que podemos ver ou tocar. Minha relação com Benjamin também mudou. Finalmente, pude abrir meu coração para ele, compartilhar tudo o que havia mantido escondido por tanto tempo. Sua aceitação e apoio foram fundamentais nesse processo de autodescoberta. À medida que abraçava essa nova compreensão da vida e da morte, senti um enorme peso sendo tirado dos meus ombros. A negação que eu havia carregado por tanto tempo finalmente se dissipou, dando lugar a uma sensação de liberdade e propósito que eu nunca havia experimentado antes. Com minha nova perspectiva, senti uma necessidade profunda de reconciliar meu passado com o presente. Decidi que era hora de ter uma conversa franca com minha mãe sobre aquele incidente na Ásia, tantos anos atrás. Marquei uma visita e, numa tarde ensolarada de sábado, sentei-me com ela em seu jardim. Mãe, comecei hesitante. Você se lembra daquela vez em que eu estava viajando pela Ásia nos anos 70? Ela assentiu, com um olhar curioso no rosto. Respirei fundo e continuei. Houve um dia em que ouvi sua voz me chamando, me avisando de um perigo. Você tem alguma lembrança disso? Para minha surpresa, minha mãe não pareceu chocada com a pergunta. Ela sorriu suavemente e pegou minha mão. Ofélia, querida, eu sempre soube que havia algo especial entre nós. Naquele dia tive um sonho tão vívido. Vi você em perigo e gritei seu nome. Quando acordei, tive certeza de que algo havia acontecido. Fiquei atônita. Todas aquelas décadas de ceticismo, de negar o inexplicável. E minha própria mãe havia aceitado essa conexão especial como algo natural. Conversamos por horas, compartilhando experiências que ambas havíamos mantido em segredo por medo de não sermos compreendidas. Esse diálogo aberto com minha mãe foi um ponto de virada. Percebi que havia passado grande parte da minha vida negando uma parte essencial de quem eu era. Comecei a aceitar que existem mistérios no universo que a ciência ainda não pode explicar, e que isso não diminui em nada o valor do conhecimento científico. No trabalho, também decidi ser mais aberta. Comecei a incorporar discussões sobre diferentes crenças e perspectivas espirituais em minhas aulas de estudos sociais. Para minha surpresa, os alunos responderam com entusiasmo, compartilhando suas próprias experiências e crenças familiares. Um dia, após uma dessas aulas, uma aluna veio falar comigo, com lágrimas nos olhos. Ela me contou sobre uma experiência de quase afogamento que teve. Vi uma luz brilhante e senti uma paz inexplicável. Nunca contei isso a ninguém, disse ela. Tinha medo que achassem que eu era louca. Naquele momento, entendi o verdadeiro propósito da minha experiência. Não era apenas sobre... Era sobre criar um espaço seguro para que outros pudessem explorar e compartilhar suas próprias experiências transcendentais. À medida que me abria mais, descobri que muitas pessoas ao meu redor tinham histórias semelhantes para contar. Vizinhos, colegas de trabalho, até o dono da mercearia local. Todos tinham alguma experiência inexplicável que guardavam para si. Comecei a organizar pequenos grupos de discussão em minha casa, onde as pessoas podiam compartilhar suas histórias sem medo de julgão.
Benjamin, meu marido sempre compreensivo, estava radiante com minha transformação. Você finalmente está em paz consigo mesma, ele me disse uma noite, me abraçando. E ele estava certo. Pela primeira vez em décadas, eu me sentia completa. A constante luta interna entre meu lado racional e minhas experiências inexplicáveis havia cessado. Aprendi a abraçar ambos os aspectos da minha personalidade, entendendo que eles não eram contraditórios, mas complementares. Olhando para trás, para aquela professora cética e teimosa que eu costumava ser, sinto uma mistura de compaixão e gratidão. Compaixão pelo medo e pela negação que me mantiveram presa por tanto tempo, e gratidão pela jornada que me trouxe até aqui. Hoje, aos 58 anos, me sinto mais viva e conectada do que nunca. Minha experiência de quase morte, que por tanto tempo foi uma fonte de confusão e medo, agora é uma parte preciosa da minha história. Ela me ensinou sobre a vastidão do universo, sobre a interconexão de todas as coisas e sobre a importância de manter a mente e o coração abertos para o desconhecido. Minha transformação interior não ficou restrita apenas à esfera pessoal. Ela transbordou para todos os aspectos da minha vida, incluindo minha carreira como professora. Percebi que tinha uma responsabilidade única: usar minha experiência para enriquecer a educação que oferecia aos meus alunos. Comecei a incorporar discussões sobre filosofia espiritual e a consciência em minhas aulas, sempre de uma forma respeitosa e inclusiva. Não se tratava de impor crenças, mas de abrir espaço para o diálogo e a reflexão. Fiquei impressionada com a receptividade dos alunos. Muitos que antes pareciam desinteressados, agora participavam ativamente das discussões. Um dia, propus um projeto no qual os alunos deveriam entrevistar pessoas de diferentes origens culturais e religiosas sobre suas crenças em R. O resultado foi surpreendente. Os alunos voltaram não apenas com informações, mas com uma nova apreciação pela diversidade de perspectivas que existem no mundo. Minha abordagem em sala de aula não passou despercebida. Fui chamada pela diretora da escola, temendo uma repreensão. Para minha surpresa, ela me elogiou. Ofélia, os pais estão dizendo que seus filhos estão mais engajados e reflexivos. Essa mudança na maneira como lidava com minhas próprias crenças e experiências transformou a forma como me relacionava com o mundo ao meu redor. A paz e a aceitação que finalmente encontrei dentro de mim ecoaram em todos os aspectos da minha vida, tocando não só a mim, mas também as pessoas à minha volta. Com minha nova perspectiva, senti a necessidade de reconciliar meu passado com o presente. Decidi que era hora de ter uma conversa franca com minha mãe sobre aquele incidente na Ásia, tantos anos atrás. Marquei uma visita e, numa tarde ensolarada de sábado, sentei-me com ela em seu jardim. Mãe, comecei, hesitante. Você se lembra daquela vez em que eu estava viajando pela Ásia nos anos 70? Ela assentiu, com um olhar curioso no rosto. Respirei fundo e continuei. Houve um dia em que eu ouvi sua voz me chamando, me avisando de um perigo. Você tem alguma lembrança disso? Para minha surpresa, minha mãe não pareceu chocada com a pergunta. Ela sorriu suavemente e pegou minha mão. Ofélia, querida, eu sempre soube que havia algo especial entre nós. Naquele dia, tive um sonho tão vívido. Vi você em perigo e gritei seu nome. Quando acordei, tive certeza de que algo havia acontecido. Fiquei atônita. Todas aquelas décadas de ceticismo, de negar o inexplicável. E minha própria mãe havia aceitado essa conexão especial como algo natural. Conversamos por horas, compartilhando experiências que ambas mantínhamos em segredo por medo de não sermos compreendidas. Esse diálogo aberto com minha mãe foi um ponto de virada. Percebi que passei grande parte da minha vida negando uma parte essencial de quem eu era. Ele me disse uma vez: é como se eu tivesse me casado com você 2 vezes. Uma com a Ofélia de antes e agora com esta nova versão de você. E amo as duas igualmente. Minha relação com minha mãe também se aprofundou.
Juntas, começamos a explorar a natureza de nossa conexão especial. Descobrimos que, às vezes, podíamos sentir os sentimentos uma da outra, mesmo estando distantes. Isso, que antes me assustaria, agora me fascinava. No entanto, nem tudo foi fácil. Alguns amigos de longa data se afastaram, incomodados com minha nova perspectiva de vida. Foi doloroso, mas entendi que fazia parte do processo. Ao mesmo tempo, novas amizades surgiram, com pessoas que compartilhavam interesses semelhantes e me ajudaram a expandir ainda mais meus horizontes. Comecei a dar palestras ocasionais em grupos locais sobre minha experiência de quase morte. No início, estava nervosa, temendo o ceticismo que eu mesma costumava ter. Mas a resposta foi extremamente positiva. Pessoas vinham até mim após as palestras, muitas vezes com lágrimas nos olhos, agradecendo por eu ter dado voz a experiências que elas mesmas tiveram, mas nunca ousaram compartilhar. Um dos momentos mais marcantes foi quando fui convidada para falar em uma conferência médica sobre experiências de quase morte. Fiquei surpresa ao ver como muitos profissionais de saúde estavam abertos a ouvir e aprender. Um neurocirurgião me procurou depois e disse: "Sua história me fez repensar tudo o que eu achava que sabia sobre a consciência." À medida que me tornava mais conhecida em certos círculos, recebi convites para participar de estudos científicos sobre EQMs. Aceitei com entusiasmo, vendo isso como uma oportunidade de contribuir para a compreensão desses fenômenos. Foi fascinante ver como a ciência está começando a abordar questões que antes eram consideradas puramente espirituais. Ao longo desse não queria me tornar uma guru ou alguém que afirmasse ter todas as respostas. Mantive minha abordagem crítica e racional, apenas agora combinada com uma abertura para o inexplicável. Olhando para trás, vejo como minha experiência de quase morte foi um catalisador para uma transformação completa em minha vida. De uma professora cética e fechada, me tornei alguém que abraça o mistério da existência, sempre buscando aprender e crescer. E o mais importante, aprendi a viver cada dia com gratidão, sabendo que cada momento é precioso e cheio de potencial para o crescimento e a compreensão. Hoje, sentada em meu escritório em casa, rodeada por livros, cartas de alunos e lembranças de uma vida bem vivida, reflito sobre a jornada incrível que minha experiência de quase morte desencadeou. É difícil acreditar que se passaram tantos anos desde aquele dia na sala de cirurgia que mudou tudo. A que aprendi, acima de tudo, é que a vida é muito mais rica e misteriosa do que jamais imaginei. Aquele vislumbre de algo maior, aquela sensação de conexão com tudo o que existe, não foi apenas um sonho ou uma alucinação induzida por drogas. Foi real, tão real quanto o chão sob meus pés, e mudou fundamentalmente minha compreensão da existência. Percebi que a vida não termina com a morte do corpo físico. Ela continua, se transforma, evolui. A morte, que antes eu temia tanto, agora vejo como uma transição, uma passagem para outro estado de ser. Isso não significa que não tenho mais medo da morte, afinal, sou humana. Mas esse medo não me paralisa mais. Ao contrário, me incentiva a viver cada dia plenamente, a aproveitar cada momento. Outra lição crucial foi a importância da mente aberta. Por anos, meu ceticismo exacerbado me impediu de ver e experimentar a riqueza do mundo ao meu redor. Agora entendo que é possível, e na verdade necessário, manter um equilíbrio entre o pensamento crítico e a abertura para o inexplicável. A ciência e a espiritualidade não são inimigas, mas sim duas formas de buscar a verdade, que podem e devem coexistir. Aprendi também sobre o poder do amor e da compaixão. Aquela sensação avassaladora de amor que experimentei durante minha EQM não era algo reservado apenas para o além. É algo que podemos cultivar e expressar em nossa vida diária. Tento levar isso para minhas interações com meus alunos,
minha família e até com estranhos na rua. É surpreendente como um simples ato de bondade pode criar ondas de positividade. A experiência me ensinou sobre a interconexão de todas as coisas. Não somos seres isolados, mas parte de uma teia complexa de relações e energias. Cada ação nossa, cada pensamento, tem um impacto no todo. Isso me fez muito mais consciente de minhas escolhas e de como vivo minha vida. Outra lição importante foi sobre a natureza da consciência. Minha EQM me mostrou que a consciência é algo muito maior e mais complexo do que nossos cérebros físicos. Isso abriu para mim um mundo de possibilidades e me fez questionar muito do que eu achava que sabia sobre a mente humana. Aprendi também sobre o valor do compartilhamento. Por anos, guardei minha experiência para mim mesma, com medo do julgamento dos outros. Mas quando finalmente comecei a compartilhar, descobri que muitas pessoas tinham histórias semelhantes para contar. Criar espaços seguros para essas conversas se tornou uma parte importante da minha missão de vida. A jornada não foi fácil. Houve momentos de dúvida, de medo, de questionamento, mas cada desafio me fez crescer, me fez entender mais sobre mim mesma e sobre o mundo ao meu redor. Hoje, aos 58 anos, me sinto mais viva e conectada do que nunca. Vejo minha experiência de quase morte não como algo que aconteceu comigo, mas como um presente que me foi dado. Um presente que mudou o curso da minha vida e me permitiu ajudar outros a encontrarem sentido em suas próprias experiências. Para aqueles que estão lendo isso e talvez tenham passado por algo semelhante, quero dizer, você não está sozinho. Suas experiências são válidas e importantes. Não tenha medo de explorá-las, de compartilhá-las. É para aqueles que nunca tiveram uma experiência como essa, minha mensagem é: mantenha sua mente aberta. O universo é muito mais vasto e maravilhoso do que podemos imaginar. Há mistérios que a ciência ainda não pode explicar, e isso é algo belo e excitante. Enquanto escrevo estas palavras finais, sinto uma profunda gratidão. Gratidão pela vida, pela jornada, pelas lições aprendidas. Gratidão por cada pessoa que cruzou o meu caminho e me ajudou a crescer. A gratidão pela oportunidade de compartilhar minha história, na esperança de que ela possa trazer conforto, inspiração ou simplesmente um novo ponto de vista para alguém que esteja lendo. A vida é uma aventura incrível, cheia de mistérios e maravilhas. Abrace-a com todo o seu coração, mantenha sua mente aberta e nunca pare de questionar, de aprender, de crescer. Porque no final, é isso que realmente importa. Não o destino, mas a jornada. A experiência que tive durante a cirurgia havia mexido comigo de uma forma que eu não conseguia ignorar, por mais que tentasse. No entanto, em vez de abraçar essa nova perspectiva, fiz algo que agora percebo ter sido um erro. Tentei negá-la completamente. Adotei uma postura ainda mais ateísta e cética do que antes. Era como se eu estivesse tentando compensar o que havia vivido, reafirmando minha racionalidade com ainda mais vigor. Focava obsessivamente no trabalho e na minha rotina diária. Comecei a aceitar que existem mistérios no universo que a ciência ainda não pode explicar, e que isso não diminui em nada o valor do conhecimento científico. Meu relacionamento com Benjamin floresceu de uma nova maneira. Nossas conversas se tornaram mais profundas e significativas. Começamos a meditar juntos todas as manhãs, uma prática que nos aproximou ainda mais.